Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de Educação Física comigo, professora Vanessa, e com a nossa intérprete Jéssica. Oi, Jéssica, tudo bem? E a gente está aqui para falar sobre um assunto muito legal, que é a ginástica de condicionamento. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre o HIIT. Muitas vezes a gente escuta falar em HIIT, já vi muitas vezes escrito HIIT, mas eu não sei o que significa isso. Então eu vou tentar detalhar isso para vocês no decorrer da nossa aula, para ver se vocês conseguem entender um pouquinho mais o que é esse tal de HIIT. Então, para a gente iniciar, quais são os nossos objetivos? Então, que vocês consigam vivenciar a ginástica de condicionamento físico. Né? A ideia é que vocês consigam vivenciar, não só vivenciar, mas também entender, né? E fazer com que vocês pratiquem, quem sabe, a partir dessa aula. O que a gente sabe? O que vocês sabem? Então, tem algumas perguntas para vocês. Quando escutam a seguinte frase, né? Exercícios de alta intensidade. O que vocês pensam quando vocês escutam isso? O que é um exercício de alta intensidade? Pensem um pouquinho. Como que você faria para mensurar a intensidade dos exercícios ou das atividades? Como que vocês fariam para dar um valor, para dizer, olha, essa é difícil, ou essa é fácil, ou essa é pesada, ou essa é leve? Como que vocês fariam para mensurar isso? Vamos ver. Então, vamos primeiro definir o que é esse HIIT, tá? Então, o HIIT ele é uma sigla, tá? Que ele significa High Intensity Interval Training, que nada mais é do que um treino intervalado de alta intensidade. Então, eu vou realizar um treino com alta intensidade e dentro desse meu treino ele vai ter intervalos. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, é um treinamento que se caracteriza por esforços de alta intensidade. O que seria essa alta intensidade? De 85% a 250% do VO2 máximo durante 6 segundos, lembra que isso aqui significa segundos, a 4 minutos. Então, a gente vai elevar nosso VO2 máximo a 85% a 250% dele durante esse período, alternando com os períodos de descanso ou recuperação ativa de baixa intensidade. E aí seria de 20% a 40% do VO2 máximo durante 10 a 5 minutos, tá? Que seria segundos, tá? Perdão. Então, olha só a diferença. Aqui é quando eu vou fazer a parte do descanso. Eu vou de 20 a 40. E quando eu for fazer o intensivo, eu vou de 85 a 250 no meu VO2 máximo. A ideia é fazer com que você chegue perto da sua frequência cardíaca máxima, de 80% a 90%. Então, quando a gente fala em frequência cardíaca, a gente está falando dos batimentos, né? Da nossa frequência dos batimentos cardíacos. Então, a gente vai tentar elevar essa frequência a 80% a 90% de batimentos, tá? Da nossa capacidade, óbvio que a gente consegue. O que é alta intensidade? Então, alta intensidade são exercícios que vão exigir condicionamento e força. Então, você tem que ter bastante condicionamento e bastante força. Qualquer um pode fazer o HIIT, professora? Sim, a gente já vai ver por quê. Óbvio que tem pessoas que existem restrições, mas se a gente adaptar, a gente consegue. Intervalados, revezam períodos de esforço físico com tempos curtos de recuperação. Então, você vai ter o exercício e um tempo curto para recuperar. Então, é feita uma série dentro desse programa aqui. E a gente chega no nosso exercício número 1. Discuta com os seus colegas e professor ou professora quais suas opiniões sobre a reportagem abaixo. Então, aqui a gente tem uma reportagem, tá? E aqui está dizendo o quê? Que o treino HIIT queima 93% mais gordura por minuto que um exercício moderado. Então, discutam o que vocês acham dessa reportagem aqui, que saiu nesse endereço. Se quiserem pesquisar, dá uma olhadinha, ler mais a fundo, tá aqui, pesquisem e discutam aí o que vocês acham dessa reportagem. Nós já voltamos.
E aí? Vocês acham que o HIIT realmente queima tudo isso de gordura que um exercício moderado? Que conclusão vocês chegaram? Com certeza vocês devem ter falado de vários assuntos, várias coisas, várias interpretações, né? Mas esse é um estudo que foi realizado e chegou a essa conclusão, né? Então, tá aí uma informação para vocês. Continuando. O principal, e qual que é o objetivo do HIIT? Tá? Então, o principal objetivo desse tipo de exercício é a melhoria do consumo máximo de oxigênio. Você fazer com que você melhore. Acelera o metabolismo e promove a queima de gordura. O que é importante a gente saber também? Eu posso usar o HIIT, por exemplo, num treinamento de badminton, num treinamento de basquete, num treinamento de handebol? Posso? Sim. Muitas federações elas estão utilizando, os seus professores, os profissionais, eles estão utilizando o HIIT como forma, uma ferramenta para melhorar o condicionamento dos seus atletas. Então, olha que aliado importante na prática dos esportes também. Então, continuando, o que eu posso utilizar para fazer esse HIIT, então, professora? Então, vamos lá. Aqui a professora trouxe alguns, mas a criatividade vai por conta do profissional que tiver com esse educando aí em suas mãos. Então, vamos lá. O que eu posso utilizar? Eu posso utilizar a bicicleta, eu posso utilizar a corrida, a escada, o abdominal, agachamento, flexão de braço, polichinelo, corda, etc. Como que eu faço isso? Então, assim, por exemplo, vamos imaginar aqui, vamos utilizar essa imagem aqui da bicicleta, Essa aqui ela está numa bicicleta, Vamos imaginar lá. Então, como que é feito esse exercício? Então, ela vai fazer aqui, por exemplo, 20 segundos, muito forte, bem intensivo nessa bicicleta, e ela vai descansar 10 segundos, ela vai fazer isso por 3 vezes. Então, esse é um dos protocolos dentro do HIIT que a gente vai ver um pouquinho mais sobre ele mais à frente. Mas só para vocês entenderem como é que funciona. E eu posso usar tudo isso aqui, e mais para poder fazer esse HIIT. Então, por exemplo, a corrida, eu tenho uma quadra. Vai fazer 20 segundos, o mais forte que você conseguir, e descansa 10 segundos. E vai fazer 3 vezes, depende da quantidade, 4, 6, 10 vezes, depende da quantidade do programa de exercício que foi realizado para a pessoa que estiver realizando. Tá? Continuando, quais são os seus benefícios? Tá? Então, além dos que a professora falou, que pode ser atrelado aos esportes, é um fator bem importante, também ele pode proporcionar queima de calorias, a aceleração do metabolismo, o desenvolvimento de músculos e massa muscular, melhora a circulação do sangue, melhora sintomas de diabetes tipo 2. O que é o diabetes tipo 2? Vocês sabem o que é o diabetes tipo 2? Então, o diabetes tipo 2 é aquele que é adquirido, é aquele que a gente adquire na nossa vida por conta de maus hábitos, por exemplo, alimentares, tabagismo, uso de bebidas alcoólicas. Então, a diabetes tipo 2 é essa que a professora está dizendo. Então, com o HIIT eu consigo melhorar os sintomas dessa diabetes tipo 2. Tá? Então, o HIIT também vai fortalecer a atividade cardiovascular e aumentar a sua resistência. Olha quantos benefícios a gente tem aqui. Então, fica aqui uma dica para que vocês participem, façam e, quem sabe, estejam dentro de vários desses benefícios aqui na vida, não só de vocês, da família, Leva todo mundo para fazer. E a gente chega agora, complementando o que a professora disse, no nosso, agora sim, segundo exercício, Aquele era o primeiro. Escolha um número e realize o exercício da seguinte maneira. Então, a professora já vai deixar aqui pré-estabelecido como que vocês vão realizar. Lembrando que eu quero que vocês escolham um número que seja possível, E a postura também, cuidado. Muitas vezes as pessoas se machucam quando estão realizando atividade física. Se tiver ajuda do professor, então melhor ainda, se o professor puder auxiliar na correção postural. Então, vocês vão fazer 20 segundos realizando o exercício e 15 segundos vai descansar. Então, vocês vão marcar lá, 20 segundos vai realizar. Por exemplo, a gente escolheu aqui o exercício número 19. Então, a gente vai fazer esse 19 aqui. Vai fazer 15 segundos desse movimento e 20 segundos desse movimento e descansar 15 por 3 vezes. Então, faz 20, descansa 15, 20, 15 e 20, 15. Tá? E depois converse aí com o seu professor de como que você se sentiu realizando esse exercício. Claro, como a gente está falando de exercício de alta intensidade, tem que fazer veloz, o mais veloz possível, tá? Mas cuidado com a postura. Já voltamos.
pensaram? Tentaram fazer? O que vocês sentiram na realização do exercício? Alta intensidade, batimento cardíaco aumentou aí? Com certeza, né? Se fizeram em velocidade qualquer um desses, com certeza deve ter aumentado. Ah, mas isso aqui é mais para a gente vivenciar. Lembra que nós comentamos que nós íamos vivenciar a ginástica de condicionamento? Então essa foi uma vivência, tá? Perdão. Continuando. A gente escuta muito falar em funcional também, né? Quando a gente fala de ginástica de condicionamento, a gente escuta falar em funcional. O que é esse funcional? E qual que é a diferença dele para o HIIT? Então, funcional são atividades, exercícios em que eu vou tentar melhorar a funcionalidade do meu corpo. Eu vou fazer exercício para que eu seja mais funcional, eu enquanto ser humano seja mais funcional. Por isso é bem legal as pessoas que são mais velhas realizarem também as atividades, os exercícios funcionais, para ela ter uma certa independência, não precisar tanto de alguém para auxiliar, por exemplo, pegar um pote lá em cima do armário. Então, se essa pessoa é ativa e realiza essa funcionalidade com êxito, ela consegue fazer esses exercícios para melhorar cada vez mais. Então, qual é a diferença do funcional e do HIIT? Então, o HIIT ele é baseado em tempo, tá? Basicamente é isso. O HIIT é baseado em tempo. Lembra? 20 segundos, 15 segundos. E o treinamento funcional é voltado para o número de repetições. Então, o HIIT vai pensar mais no tempo e o funcional a quantidade de repetições. O funcional, não que o HIIT não precise, tá? Mas o funcional foca mais na questão da postural, se está correta, como a professora disse, não que o HIIT não precise, tá? Mas o HIIT ele vai focar mais na velocidade, fazer o exercício mais veloz. Então a gente pode dizer que essa é uma das diferenças também. E a gente tem um exercício, um protocolo que é chamado funcional HIIT, tá? Que é uma aula circuito, você já deve ter escutado falar também, que são 45 segundos de duração, né? E tem 4 estações. Então você tem 4 estações e você vai girar nessas estações, né? Dentro desse circuito. Aí as estações geralmente são pernas, braços, abdômen e aeróbico. Então você faz esses 4 e vai rodando, fazendo essa rotatividade. Os exercícios são movimentos onde o corpo todo é envolvido, combinando exercícios de força com exercícios também cardiorrespiratórios. Tá? A professora trouxe aqui só para vocês entenderem que também a gente pode fazer essa mescla, né? Essa junção do HIIT com o funcional. E o que é esse tal desse LIS? Tá? O que é o LIS? Já ouviu falar do HIIT, já ouviu falar também do LIS, ou às vezes nunca ouviu falar desse LIS. Então, o LIS é o inverso do HIIT. Tá? Ele é o Low Intensity Steady State, que é o treino de baixa intensidade em estado estacionário. Tá? E o que é isso? Então, a frequência cardíaca fica entre 60% e 70%, né, em sessões de no mínimo 45 minutos. Como é que funciona isso? Vou dar um exemplo que é mais fácil, né? A caminhada é um LIS. Pedalar, né? Se não for intenso, eu posso pedalar tranquila. Eu estou realizando LIS também. Tá? Então, é um protocolo direcionado para essas atividades de baixa intensidade em um estado mais estacionário, tá? Aqui no caso também a gente tem uma imagem aqui do que pode ser utilizado. E a última diferença que a gente escuta muito, né, é essa diferença entre o HIIT e o famoso Tabata. Tá? O que é o Tabata? Então a diferença é a seguinte, o protocolo HIIT ele não é fechado. Tá? O protocolo a gente chama de protocolo. Então dentro do HIIT a gente tem vários protocolos. Um deles é esse Tabata, tá? Tabata, perdão. Então ele não é fechado. O Tabata é padronizado, tá? São 8 séries com 20 segundos para cada exercício e intervalos no máximo de 10 segundos entre eles. Como que isso funciona? Então, por exemplo, vamos imaginar a corrida. Né? Você está na tua quadra, na tua escola. Aí o professor fala, hoje a gente vai fazer esse método Tabata, né? E a gente vai fazer na quadra aqui e vocês vão correr. Então, o professor vai marcar 20 segundos vocês vão correr e 10 segundos vocês vão caminhar. Vocês vão fazer isso 8 vezes. Olha, vou dizer para vocês, a hora que estiver na 5ª sessão ali que vocês estiverem realizando, vocês já vão estar bem cansados, né? Se for intenso, tá? Então, esse é um protocolo fechado e sempre vai ser assim. Só vai mudar o quê? O exercício. Eu vou escolher os exercícios. Polichinelo, né? Pode ser qualquer tipo de exercício. Lembra que tinha aquela imagem da que a professora passou no exercício anterior? Qualquer um daqueles. Eu posso utilizar esse método Tabata dentro do HIIT também, tá?
Então, continuando. A gente chega no nosso segundo exercício. Olha lá, isso é para vocês de novo, colocar vocês praticando. Vamos praticar o protocolo Tabata, né? Realize uns exercícios abaixo da seguinte maneira: 20 segundos realizando e 10 segundos de descanso. Vamos fazer isso 3 vezes. Então, vocês podem escolher ou esse, tá? Vamos fazer 3 vezes. Fez 20 segundos, descansa 10 segundos. Faz mais 20, descansa e assim por diante. Dá tempo de fazer os dois, hein? Deixa aqui o desafio, quem consegue fazer os dois. Faz uma vez esse, depois vai para o próximo. Já voltamos. Conseguiram? Quem conseguiu fazer os dois? E aí? Gostaram? Então fica uma dica para vocês nessa nossa aula sobre HIIT, tá? Alimente-se, agora mais algumas. Alimente-se bem antes de treinar, isso é muito importante, tá? Essas dicas são muito importantes serem seguidas. Utilize o calçado adequado. Quando a professora fala calçado adequado, você pode até realizar ele descalço, mas exercícios de impacto é bom estar calçado, né? Para diminuir o impacto do joelho, tornozelo, nas nossas articulações, tá? Não exagere, respeite seus limites, isso é muito importante. Às vezes a pessoa começa a fazer o HIIT e gosta e quer fazer cada vez mais e acaba ultrapassando seus limites e acaba se machucando. Aí vai ter que ficar um tempo parado e perde todo aquele condicionamento que tinha conseguido antes. Então é importante respeitar os seus limites. Realize o aquecimento, bem importante, antes de você fazer os tiros, por exemplo, na quadra, que a gente deu o exemplo, você tem que aquecer, tá? Escolha exercício que você goste, respire fundo, né? Principalmente na hora que você tiver naqueles 10 segundos, né, de repouso ali, de descanso. Escolha horários adequados, né, os horários que talvez não esteja com o sol a pino ali. Procure orientação de um profissional, isso é muito importante. Você gostou, quero fazer, existem várias academias que oferecem, né? Então procura um profissional que vai te passar a orientação correta para você fazer isso aí. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, aqui tem um vídeo em que explica o que é o HIIT de uma maneira bem simples, tá? Bem fácil, de fácil entendimento também. E o que nós vimos nessa nossa aula? Nós vimos sobre a ginástica de condicionamento, o HIIT, a sua definição, os objetivos, o que a gente pode utilizar, seus benefícios, as diferenças entre o HIIT e alguns protocolos e também algumas dicas. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço a nossa intérprete Jéssica, muito obrigada. Agradeço vocês, estudantes, professores, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.